Você sabia que Allan Kardec foi iniciado na maçonaria? Você sabia também que o nome dele não era esse mesmo? Sim, é verdade. Ele foi maçom e hoje você vai conhecer mais sobre a real trajetória desse homem que foi um dos grandes cientistas do espiritismo. O que nós queremos trazer aqui hoje é informação. Como sempre, a Igreja Sem Paredes traz informações a respeito da expansão de consciência, tá? Não queremos aqui acusar ninguém, nem tampouco trazer nenhum conteúdo exclusivo. E sabe, é estranho não ver esses conhecimentos que nós vamos trazer aqui, é estranho não ver serem publicados com frequência em outros canais. Inclusive também por pessoas até que se dizem sua encarnação, se dizem ter sido acoplados por ele, mas que ao menos em algum momento, uma pessoa que tem relações com Allan Kardec deveria trazer as bases que geraram a sua busca. Isso realmente tinha que ter acontecido. Nós, como sempre fazemos, vamos deixar você decidir o que pensar sobre o que nós trazemos aqui nesse conteúdo hoje, tá bom? Porque a Igreja Sem Paredes tem apenas o compromisso de sempre trazer conhecimento e sempre trazer entendimento. E é isso que nós vamos fazer agora. Mas antes, não esqueça de curtir, de comentar, de contribuir com a nossa chave Pix, tá bom? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Inclusive no nosso trabalho comunitário com outras pessoas carentes. Bom, a verdade sobre Kardec é que, Allan Kardec baseou a sua doutrina, a doutrina espírita, nos princípios maçônicos, pois foi profunda a influência desses princípios maçônicos sobre a doutrina do kardecismo. Ela é explicada pelo fato de o irmão Allan Kardec ter sido iniciado em nossos segredos antes de se tornar o edificador do espiritismo. Nossos segredos, Wagner? Sim, posso falar com propriedade, pois também fui iniciado ali há algumas décadas. Kardec não era brasileiro, como alguns pensam. Na verdade, ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. O nome desse irmão, na verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivail, mundialmente conhecido como Allan Kardec, o edificador do espiritismo. E ele sim foi iniciado, iniciou seus estudos em sua cidade natal. E esses estudos acadêmicos, por exemplo, foram concluídos em Pestalozzi, lá na Suíça, e inicialmente em Ciências e Letras, e depois também em Medicina, lá em Paris. Kardec foi professor de Física, Química, Fisiologia e Astronomia no Liceu Polimático. Paralelamente, ele foi iniciado na maçonaria junto à Grande Loja Escocesa de Paris e começou ali a estudar os fenômenos espíritas, que na passagem das décadas de 1840 e 1850 já eram um dos assuntos mais discutidos lá na América do Norte e também na Europa. Isso em razão da descoberta do espiritismo que teria acontecido primeiro nos Estados Unidos e que também tratava da possibilidade de comunicação entre seres daquelas e também de outras encarnações. Dos seus estudos surgiu a sistematização teórica do espírito. Essa sistematização foi chamada de kardecismo. Essa descoberta também provocou, claro, naturalmente, ceticismo em alguns e até desaprovação de outros.
e a adesão também de um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. Com isso, a crença na comunicação com os espíritos se expandia largamente, mas também sem nenhuma base teórica, sem nenhuma experiência científica. E foi aí que surgiu a valiosa contribuição do irmão Leon Rivail, que em 1854 passou a frequentar as sessões espíritas, isso com o objetivo de apurar a legitimidade daqueles fenômenos, com todo o rigor e objetividade dos métodos científicos positivistas, já que ele era adepto do positivismo e também fez isso com métodos maçônicos. Bom, o positivismo foi uma corrente teórico-filosófica que afirmou a necessidade da ordem e do rigor sociais e políticos para o progresso, impressionado principalmente com os casos de escrita mediúnica. O irmão Rivail reuniu e examinou um grande número de mensagens psicografadas, isto é, tidas como escritas pelos próprios espíritos, através de médiuns espíritas. E com isso ele verificou a concordância de inúmeras mensagens, por intermédio de rigorosa análise comparativa. Bem, assim ele concluiu pela verdade da explicação espírita e também pela inexistência de fraude na maioria dos casos. Em seguida, ele dedicou-se ao estudo e à decodificação das mensagens lá do além, que continham em seu bojo bases filosóficas, científicas, religiosas da nova doutrina, que ele batizara com o nome de Espiritismo, para diferenciar o Espiritismo do espiritualismo. Ele publicou então, em 1857, como primeiro resultado dos seus estudos, o Livro dos Espíritos, definindo assim o Espiritismo como a doutrina que tem como princípio a possibilidade e a conveniência de comunicações entre o mundo material e o mundo das entidades espirituais desencarnadas. Com a nova descoberta, veio a mudança de nome e uma intensa atividade apostólica do irmão Rivail. Com base nesse princípio, o irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail descobriu que na encarnação dele anterior, ele teria sido um druida e por isso passou a adotar o nome Allan Kardec, nome esse dado a ele pela maçonaria. A maçonaria também pode dar um outro nome, e geralmente dá um outro nome ao seu iniciado depois que ele conclui a sua iniciação. Bem, aí então ele começou a desenvolver uma intensa atividade apostólica divulgando o Espiritismo. Ele dizia em sua peregrinação que era apenas o sistematizador e não o inventor do Espiritismo, com toda a humildade, né? E para se justificar, ele repetia sempre: eu vi, eu observei, eu coordenei e procuro fazer compreensível aos outros o que eu mesmo entendi. Em 1858, ele fundou também a Revista Espírita, isso com o objetivo de divulgar os fatos e a doutrina espírita, publicando assim manifestações materiais ou intelectuais obtidas em sessões a que os colaboradores tiveram ocasião de assistir pessoalmente. E ali você encontrava ocorrências de lucidez sonambúlica, de êxtase, bem como previsões, pressentimentos, fatos
relativos a poderes ocultos, certa ou erradamente, tá? Indivíduos com lendas, crendices, ocorrências de visões, aparições, fenômenos psicológicos e vários outros assuntos especiais que acontecem no momento da morte também. Além disso, trazia também nessas reuniões problemas morais e psicológicos que pediam solução. Todos esses fatos notáveis, tá? De devotamento e de abnegação, cuja divulgação poderia ser útil como exemplo para o Espiritismo. Porém, não se tem registros nesses relatos de nenhuma mensagem vinda de Jesus, por exemplo, ou de Deus, ou qualquer outro ícone de espiritualidade de uma entidade famosa. É claro que isso não é que isso não possa existir, mas nós estamos trazendo informação, tá bom? Nesse trabalho desse cientista não aconteceu. Bem, ainda em 1858, o irmão Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para reunião e formação de adeptos, experimentação e estudo também das mensagens do além, a pesquisa bibliográfica e história também dos fatos espíritas. Por volta de 1864, 5 anos antes de sua morte, ou a sua passagem para o Oriente Eterno, como dizemos, já floresciam no mundo todo sociedades espíritas, principalmente na França, na Itália e também na Bélgica. Essa difusão do espiritismo ganhou o mundo e chegou também, claro, ao Brasil, onde a profunda influência dos princípios maçônicos sobre a doutrina do kardecismo aproximou bastante a maçonaria e o espiritismo. Pois é, grande número de adeptos dessa ordem milenar são ao mesmo tempo espíritas, assim como grande número de evangélicos, católicos e até espiritualistas também. Bom, tanto que há quem afirme que a maçonaria é um dos maiores centros de divulgação do kardecismo, porque na verdade a maçonaria ela é universalista, ela admite qualquer religião no seu meio. E além disso, Jacques de Molay, o grão-mestre dos Templários, antes de ser queimado pela Igreja Católica lá na França, ele fez um apelo aos seus irmãos templários que continuassem o incentivo às práticas e também aos estudos espirituais depois que ele morresse na fogueira. Como a maçonaria adveio também da ordem dos Templários, os quais são o segmento também de uma outra ordem ainda mais antiga do que os próprios Templários, a maçonaria, por ser guardiã de grandes conhecimentos espirituais, promoveu sim a campanha de divulgação, não só do espiritismo, mas também como da filosofia cristã. Como disse, a maçonaria foi a primeira instituição que pode ser chamada de universalista, pois ela agrega, claro, irmãos de todos os segmentos religiosos. Apesar disso, não comunga com a prática da religiosidade em si, pois entende que o conhecimento ele deve se expandir, deve expandir a consciência do ser humano e não limitá-lo com dogmas, restrições, crendices ou outras coisas desse tipo. Apesar de haver vários maçons integrantes em várias religiões, mesmo assim não há dogmas na maçonaria. Os maçons são livres para professar, praticar e estudar a espiritualidade como acharem conveniente. Que bom se fosse assim em vários segmentos espiritualistas, né? Agora, comentando sobre tudo isso que foi exposto, é preciso que haja o entendimento de que as fontes de conhecimento iniciais do espiritismo que foram apresentadas aqui nesse conteúdo, elas
foram produzidas por pesquisas científicas também, tá? A respeito de um assunto que tem suas bases iniciais ancoradas apenas no conhecimento, na pesquisa, na ciência, não só no conhecimento empírico. Lógico, o conhecimento empírico, aquele da prática, ele é muito importante, pois trata do conhecimento adquirido, né, na usualidade das experiências, tá? E esse conhecimento empírico, ele usa para isso a atuação humana. Porém, como Kardec bem dizia, a ciência deve utilizar tanto o conhecimento empírico, ou seja, usual e prático, como a constatação através de experiências e análise dos dados colhidos nesses eventos. Por isso, vale lembrar que as religiões, elas apareceram não do conhecimento científico trazido por pessoas como Kardec, por exemplo. Não apareceram, mas apareceram sim por ações de outras pessoas que, talvez de maneira leviana ou simplesmente desleixada, fez com que dogmas e regras ilusórias, fundamentados apenas no conhecimento especulativo, formasse condições para que algumas pessoas obtivessem o controle das massas. E esse controle das massas objetivava aprisioná-las pelo medo, pelo julgamento, filosofias como pagar débitos, descer lá para o umbral, ou ir para o inferno, né? Ter a sua vida destruída por um espírito maligno, de feitiçaria, coisas desse tipo. Queremos, porém, que você entenda uma coisa: tudo está dentro de você. Não há nada fora do que está dentro de nós. E é preciso entender também que entidades como maçonaria e outras ordens guardam consigo ensinamentos e também experiências científicas, para que esse controle social seja desmistificado e a sociedade, ou seja, as pessoas que buscam, né, essa expansão de consciência, possam contar com a verdade, porque só a verdade liberta o homem de qualquer prisão. Allan Kardec foi um verdadeiro herói, porque mesmo vivendo em uma época onde a religião caçava e intimidava pessoas que buscavam a verdade, ele mesmo assim se motivou com o propósito de trazer liberdade e autoconhecimento para as pessoas que não tiveram a oportunidade de alcançar essa libertação. Hoje, em nossa atualidade, criou-se uma versão equivocada, né, a respeito do universalismo. Por isso, a Igreja Sem Paredes está a todo momento trazendo para vocês que a liberdade de consciência está inteiramente atrelada ao conhecimento, tá? E ao arbítrio das pessoas em aceitar ou não entendimentos espiritualistas que possam ser diferentes, tá? Que possam ser racionalizados de forma justa e honesta. Isso com a simples intenção de trazer libertação, de trazer expansão de consciência para você e para quem você achar que esteja também na mesma busca que você. Muito obrigado a todos e que todos tenham uma grande expansão de consciência. Namastê. Eu vejo você.